Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo. O governo de São Paulo projeta flexibilizar o uso de máscaras em 1º de dezembro. O plano para acabar com a obrigatoriedade em locais abertos foi anunciado por Dória. E agora o Estadão, atraso em fundo climático de 100 bilhões de dólares, divide países ricos e emergentes na COP. Mecanismo de financiamento estava prometido para 2020 e será um dos temas centrais da COP26. O Brasil é um dos países que reivindicam mais verba. E agora, valor econômico. Estados Unidos e Reino Unido voltam a cobrar setor privado por transição para economias limpas. Secretária do Tesouro americano e chanceler britânico reforçaram apelos ao setor privado durante a COP26. E por fim, o Globo. China e Rússia rebatem críticas de Biden e ausências de Xi Jinping e Vladimir Putin na COP26. O porta-voz do Kremlin afirmou que o país toma medidas ponderadas e sérias contra o aquecimento global. Já o porta-voz chinês disse que o líder dos Estados Unidos usou palavras vazias. Mesmo com fraca adesão, caminhoneiros autônomos prometem manter a greve nacional iniciada na segunda-feira em vários locais do país. A categoria conseguiu derrubar parte das liminares que impediam o bloqueio de vias. O Ministério da Infraestrutura informou que a greve dos caminhoneiros começou enfraquecida, sem bloqueio das estradas e com poucas adesões e manifestações. A Advocacia Geral da União conseguiu 29 liminares contra o bloqueio das rodovias durante a paralisação. Mas, segundo o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário, depois da derrubada de 11 liminares, a previsão é de crescimento na adesão do movimento. Os caminhoneiros pedem a revisão do preço de paridade de importação, o PPI, praticado pela Petrobras. Essa política faz com que os valores de venda dos combustíveis sigam o mercado internacional e a variação do dólar. Somente neste ano, o diesel já acumula alta de 65% nas refinarias e a gasolina subiu 73% no mesmo período. Os caminhoneiros também cobram o cumprimento do piso mínimo do frete e a volta da aposentadoria especial para a categoria. Na sexta-feira, o Conselho Nacional de Política Fazendária decidiu congelar o valor do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços cobrado na venda de combustíveis por 90 dias. O objetivo é colaborar com a manutenção dos preços até o dia 31 de janeiro de 2022. A evolução do número de casos de Covid-19 na Alemanha e a crescente alta do número de infecções, apesar de quase 70% da população alemã estar vacinada, preocupa as autoridades que não descartam novas medidas para evitar uma quarta onda de contaminações. A Alemanha vive uma pandemia dos não vacinados. Foi o que alertou o ministro da Saúde, Jens Spahn, nessa quarta-feira, que também pediu o reforço das medidas para frear o aumento de casos de Covid-19 no país. No momento, estamos enfrentando uma pandemia de pessoas não vacinadas e é grande. O número de infecções está aumentando, assim como as mortes pela Covid e, sobretudo, o número de pacientes em UTIs. Isso ocorre em algumas regiões da Alemanha, onde as taxas de vacinação não são tão altas quanto em outras. O presidente do Instituto de Vigilância Epidemiológica, Lothar Weiler, lamentou que as regras de acesso aos locais públicos nem sempre são aplicadas de maneira correta. O ministro conservador pediu aos responsáveis pela saúde nas regiões que endureçam as regras para os não vacinados em caso de aumento de contágios. Entre as restrições estão a proibição do acesso a alguns locais públicos ou a exigência de um teste negativo, que são caros no país. O ministro também afirmou que deseja acelerar as vacinas de reforço recomendadas para pessoas com mais de 70 anos, 6 meses após a conclusão do primeiro ciclo vacinal. A Alemanha registrou nos últimos dias um aumento dos casos de Covid-19. De acordo com o balanço oficial dessa quarta-feira, foram registrados mais de 20 mil novos contágios em 24 horas e 194 mortes.
Neste mês acontece a campanha Novembro Azul, de conscientização para o combate ao câncer de próstata. O alerta é para a realização de exames com frequência para garantir o diagnóstico precoce e o sucesso no tratamento. Em novembro, o mês mundial de combate ao câncer de próstata, o azul aparece para conscientizar homens da importância de fazer exames como forma de prevenção contra esse tipo de câncer. E o diagnóstico precoce é a única arma para garantir a cura da doença. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou dos 50 sem esses fatores devem ir ao urologista. Segundo o Ministério da Saúde, no período da pandemia, que começou em março de 2022, em comparação com os números de 2019, houve uma redução de 21,5% nas cirurgias para a retirada da próstata por câncer pelo Sistema Único de Saúde. Com relação a exames como biópsias, que é a remoção de fragmentos para análise, a diminuição foi de 21%. E na quantidade de consultas urológicas no SUS, a queda foi de 33,5%. Números que acendem um alerta para a campanha deste ano. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve tumores malignos. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, todos os anos, cerca de 66 mil brasileiros recebem o diagnóstico e 16 mil homens morrem por causa da doença. Existem vários tipos de exames que avaliam as alterações e a presença de nódulos suspeitos. E o tratamento também vai depender do estado de saúde, do estágio da doença e a expectativa de vida. Depois de mudar o nome de sua empresa matriz para Meta, o Facebook fez outro anúncio importante. A empresa vai desativar o sistema de reconhecimento facial de mais de 1 bilhão de pessoas. O sistema existe desde 2010. O anúncio ocorre em um momento em que a companhia luta contra uma grande crise após o vazamento na imprensa americana de uma grande quantidade de documentos internos. A Meta informou em um comunicado que existem muitas preocupações sobre o lugar que a tecnologia de reconhecimento facial ocupa na sociedade e os reguladores ainda estão no processo de fornecer um conjunto claro de regras para seu uso. O sistema foi fundamental para a empresa construir uma biblioteca global de rostos. Mas a função foi alvo de ações judiciais e críticas de reguladores e legisladores. O vice-presidente do Facebook, Nick Clegg, afirmou que a empresa deve fazer mais contra a desinformação em países considerados em risco. E essa edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau.